Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel foi transportado em espírito pelo Senhor a um vale. Ezequiel foi levado, foi colocado em um cenário. E o cenário a qual Ezequiel foi colocado era um cenário de impossibilidade, era um cenário improvável. A Bíblia vai dizer que Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E para ajudar mais ainda, esses ossos eles estavam sequíssimos. Ou seja, impossível de algo viesse ser revertido, mas humanamente falando, porque para Deus nada é impossível. Então o Senhor pergunta para Ezequiel, por acaso pode reviver esses ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor então fala: então profetiza. Porque o Senhor estava ensinando, mostrando ali para Ezequiel, que diante daquela situação, Ezequiel iria profetizar e o Senhor iria fazer aquilo que era para Ezequiel fazer, que era profetizar. O que estava no alcance dele fazer, ele iria fazer. E o que não estava mais no alcance dele fazer, quem iria fazer era Deus. Muitas das vezes a gente vive assim, estamos assim, em um cenário como esse, um cenário improvável, um cenário de impossibilidade, assim como Ezequiel foi levado a um cenário de impossibilidade, mas o Senhor estava ali, usando, falando com Ezequiel, mostrando para ele que o cenário era difícil, mas não era impossível, era impossível para Ezequiel, mas não era impossível para o Senhor. E aí Ezequiel, ali diante daquele cenário, Ezequiel profetiza, e quando Ezequiel profetiza, o Senhor, ele muda o cenário, ele muda a situação. O Senhor, aquilo que estava morto, o Senhor faz reviver. E muitas das vezes nós também estamos vivendo assim um cenário impossível, um cenário improvável, um cenário de impossibilidade, mas nós devemos fazer igual a Ezequiel, nos posicionar e profetizar, porque na medida que a gente profetizar, o Senhor fará, porque o que está no nosso alcance de fazer, a gente faz, mas aquilo que a gente não consegue fazer, Deus ele faz pela gente, assim como Ezequiel profetizou e Deus fez reviver o que estava morto, Houve tendões, houve osso com osso, E ali Ezequiel profetizou, o Senhor fez. Na medida que a gente profetizar na nossa vida, na impossibilidade, o Senhor fará o que é pra gente fazer. A gente se posiciona, a gente faz, a gente profetiza. Isso daqui é difícil, esse aqui não dá pra mim. Mas sempre tem alguma coisa que dá pra gente fazer. Sempre tem alguma coisa que está no nosso alcance. E o que não está, o Senhor, ele já está apto a fazer. Ele já está no posicionamento de operar. E só precisa que a gente venha dar um passo. E ele fará o resto.